Então é muito importante compreender o problema das drogas. Mas vamos compreender, portanto, que se Deus permite o mal, é porque sabe que dali nascerá um bem maior, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E as pessoas que estão utilizando a droga estão como se fosse no intensivo. É como se estivessem vivendo no umbral, aqui na cerca. Vão ao fundo do poço e vão buscar ajuda, vão buscar se autoconhecer, se autotransformar. E às vezes a nossa encarnação, como só tem facilidades, acaba sendo um desastre. Às vezes é nas provas rudes, nas dificuldades maiores é que vamos encontrar a nossa grande transformação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus jamais nos dá fardos que nós não possamos suportar. E que por trás de toda a prova rude, de toda a prova difícil, ali é quase sempre o sinal do fim de um sofrimento e é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Então a pergunta que deveríamos fazer é o seguinte: o dependente químico está evoluindo? Está, meus amigos. Então ele está cumprindo a missão principal aqui na Terra, que é nos auto-aperfeiçoarmos. Ninguém está fora das mãos de Deus. É claro que aquele caminho é muito doloroso, mas ele vai ser tratamento intensivo para o próprio espírito. Vai perder os bens, vai talvez nos livrar da riqueza, que é uma prova tão difícil que exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Jesus nos adverte do perigo da riqueza, porque nós somos muito egoístas. Então vamos ter essa consciência. Quem aqui já criou peixinhos ornamentais? Peixinho de aquário, levante a mão, por favor. Se a gente der muita comida para eles, o que acontece? Morre. Então, o Espírito Santo diz: Nazareno, nós somos que nem peixinho de aquário. Se tiver muita comida, a gente come até morrer. Claro que às vezes demora alguns anos, não? Mas aí a gente reclama do nosso dependente químico e nós somos dependentes de comida. Comemos demasiadamente e depois vamos ficar dependentes da insulina para combater o excesso de açúcar no sangue. Vamos depois ficar dependentes do remédio para a pressão alta, de tanto utilizar o sal e os excessos alimentares. Vamos ver André Luiz chegando no mundo espiritual, no livro Nosso Lar, e ele passar 8 anos no umbral e dizer que aquilo foi ótimo para ele. Porque naquele sofrimento é que ele conseguiu liberar-se um pouco do seu orgulho, do seu egoísmo e muitos tóxicos do psiquismo. E ele chega no mundo espiritual numa condição de suicida indireto. Ele não se matou propriamente dito, mas ele fez excessos alimentares e utilizou-se também do excesso de álcool. Contraiu sífilis também, fora do casamento. Então ele vilipendiou o próprio corpo físico. Então vejam como nós somos ainda. Então esse sofrimento muito grande que o dependente experimenta faz ele avançar. Vejam que é assim muitas vezes que Deus faz o tratamento para os nossos espíritos. O Espírito Samuel diz: Nazareno, vejam como é que é o tratamento de Deus para nós evoluirmos mais rápido, para combater o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ele nos deixa completamente dependentes. Pega o nosso espírito, miniaturiza o nosso perispírito e nós encarnamos como um bebê recém-nascido. Vocês conhecem animal mais dependente do que um bebê humano recém-nascido? Não existe. Não faz nada, só chora. Se a mãe não estiver ali ao lado, ou alguém para socorrer, ele morre. Então Deus nos deixa completamente dependentes, criancinhas. Vamos evoluindo, fazendo o trabalho de emancipação, de crescimento, de independência. E depois, quando a gente está velhinho, começamos a ficar dependentes de novo. Ontem uma senhora não pôde vir aqui, porque ela era minha mãe de 90 anos, eu tenho que ficar ao lado dela o tempo inteiro quase. Porque a pessoa fica no leito, muitas vezes, doente e assim por diante, pacientes que a gente precisa fazer o asseio, precisa dar a comida, dar os remédios, extremamente dependentes. O Espírito Santo de Nazaré diga para as famílias de dependentes que nós achamos muito fácil amar as criancinhas, não é? Quando o bebê recém-nascido, extremamente dependente, a gente adora os bebezinhos, não é? Porque eles são bonitinhos, eles são simpáticos. Deus até nos coloca naquela condição, dizem os Espíritos, para que a gente ame mais os nossos filhos, porque senão a gente não ama, não. A gente é muito egoísta ainda. Então ele nos coloca naquela condição e a gente aprende a amar. Mas ali não está um espírito antigo. Não é verdade? O Espiritismo diz que ali está um espírito antigo. E por
por que a gente tem raiva do nosso filho que é dependente? Só porque ele já é maior de idade. Então é muito fácil amar as criancinhas dóceis, mas é difícil amar um outro espírito do mesmo modo evoluído, maior, só porque é grande. E aí ele vai nos convidar a um exercício de autoconhecimento. Vamos ver que muitas vezes a gente tem raiva do filho que é drogadito, não é porque ele é dependente, não. É por causa do pai de quase todos os vícios, é o nosso orgulho. A mulher não aceita ser casada com um alcoólatra, não é por causa da bebida não, porque ela até convive bem com isso, muitas vezes, mas é porque ela não suporta as vizinhas dizerem, ou seus familiares falarem, que ela é casada com um alcoólatra. Então a gente não aceita ter um filho que simplesmente está doente, porque temos essa tendência, meus amigos. Há pessoas, inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde, que são toxicófilas, ou seja, amigas do tóxico. Não podem começar a utilizar algum tipo de droga que vão se tornar dependentes. Somos quase todos nós, diz o Espírito Santo, porque temos essas carências, esses problemas de autoestima, essa falta de fé, essa incredulidade. Não temos ainda a consciência que somos espíritos imortais, indestrutíveis, que somos deuses, como Jesus disse. Não temos. Então, se começarmos a experimentar algum tipo de droga, começamos a ficar dependentes. Então é importante considerar isso. Não vamos ter raiva do nosso filho, vamos amá-lo, porque se for confiado a gente, alguém com a experiência da drogadição, diz Chico Xavier, através dos bons espíritos, que Deus só confia crianças especiais para pais que têm condição de amar ao infinito. Então, se em nosso lar tem alguém com esse problema, aquela pessoa é muito especial para os olhos de Deus. É como aquela ovelha desgarrada que diz Jesus, que ele abandona as outras 99 no monte e sai a ser encalço. E quando a encontra, traz nos ombros, está jubiloso, está mais feliz por aquela que recuperou do que pelas outras 99. Então aquela pessoa, aquele espírito ali, mais problemático, mais problemas, com depressões, com sentimentos de culpa, remorsos inconscientes, muitas vezes podem levar também para a depressão, para o uso de drogas, lembranças de vidas passadas. Então a gente vai ver essa questão, que a gente tem o dever de ajudar. É uma prova para os pais ter em seu seio um dependente. Não é só prova para ele, é a nossa prova. E aqui